O nosso mundo, meus amigos, ele está acabando. E eu sinto muito de ser o portador dessa notícia terrível, mas o nosso mundo está definitivamente acabando. E esse fim do mundo a qual eu estou me referindo, ele não vai ser um evento dramático que nem a gente vê nos filmes, né? Que tem queda de meteoros, supervulcões entrando em erupção, invasões alienígenas, guerras nucleares, pandemias terríveis. Não que algumas dessas possibilidades não possam acontecer, afinal de contas, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente está sempre próximo de uma guerra nuclear. Mas enquanto essas ameaças não se materializam, existe uma outra ameaça já em curso há muito tempo, corroendo as fundações da nossa civilização há séculos, e que é uma verdadeira avalanche em câmera lenta vindo na nossa direção, cada vez mais próxima de desferir na gente o seu golpe fatal, o seu golpe final, que é a degradação dos solos. Então, nesse vídeo ensaio, que na verdade vão ser uma série de vídeos ensaios, que eu estou denominando Agricultura e o Fim do Mundo, eu quero conversar com vocês sobre o potencial apocalíptico da nossa agricultura. Ou seja, sobre o fato de que provavelmente muito em breve a nossa civilização vai entrar em declínio devido ao mau uso do solo que a gente está fazendo. E a gente vai entender isso não só olhando para o futuro, mas estudando o passado, estudando as civilizações que nos precederam e vendo como as civilizações humanas, quase todas as civilizações humanas que habitaram esse planeta, fizeram um mau uso do solo e pagaram um preço alto por isso, semeando as sementes da própria destruição. Então, ao entender como as civilizações que nos antecederam fizeram um mau uso do solo, a gente vai compreender como a nossa civilização está indo pelo mesmo caminho em direção ao mesmo destino. E então, para começar essa série e afastar a urucubaca do fim do mundo, a gente vai falar nesse primeiro vídeo sobre vida, mais especificamente sobre a mãe da vida, que é o solo, para que a gente possa entender como é que o solo pode acabar com uma civilização. Então vamos lá, vamos entender a importância do solo. Então, para a gente entender como é que o solo pode acabar com uma civilização, a gente precisa primeiro entender o que é o solo. E o solo, meus amigos e minhas amigas, é algo simplesmente incrível. O solo é a pele do planeta. Então, abaixo dele estão as rochas que compõem o planeta e acima dele está a vida biológica, que são os animais, as plantas. Então, o solo é essa camada do planeta responsável por transformar geologia em biologia, transformar pedra em vida. E como que ele faz isso? Ele faz isso atuando como uma espécie de placenta que permite que os seres vivos se alimentem do planeta. Para a gente lembrar, caso você tenha esquecido, a placenta é esse órgão fetal que permite a conexão entre o corpo do bebê e o corpo da mãe, permitindo que role entre eles ali uma troca gasosa e a troca de nutrientes. Então, para lembrar, a gente tem o bebezinho, tem o umbiguinho dele, tem o famoso cordão umbilical, que dentro dele tem vasos sanguíneos, e na ponta do cordão umbilical eu tenho a placenta, que está conectada ao útero da mãe. Então o sangue do bebê, ele corre pelo cordão umbilical, ele chega na placenta e lá ele circula, sendo oxigenado pelo oxigênio que vem da respiração da mãe e recebendo os nutrientes que vêm da alimentação da mãe. Então a placenta ela permite a conexão entre o corpo do bebê e o corpo da mãe, assim como o solo permite a ligação entre os seres vivos que habitam a superfície do planeta e o corpo do planeta, permitindo que os seres vivos se alimentem desse planeta. Como que acontece isso? No solo, as substâncias que são inadequadas à vida, que substâncias são essas? As substâncias que vêm das rochas do planeta. Né? A planta e o animal ele não consegue se alimentar de pedra, de rocha. Essa rocha ela precisa ser quebrada de uma forma que ela fique disponível para a planta. Então no solo essas substâncias elas são transformadas em substâncias adequadas à vida, se tornando disponíveis para plantas e consequentemente ficam disponíveis para os animais que comem as plantas. Então, se a gente observar, o solo com o seu trabalho incrível, ele está promovendo a
complexificação dos ecossistemas terrestres, porque ele permite que as plantas se alimentem da rocha do planeta. E aí os animais vão se alimentar das plantas, os outros animais vão se alimentar dos animais que se alimentam das plantas, e assim vai até o fim da cadeia alimentar. E essa função do solo de ser a placenta do planeta, ou seja, permitir que o planeta alimente os seus rebentos que vivem na superfície, é uma das funções do solo. O solo tem infinitas funções relacionadas à manutenção da vida. É no solo que o carbono é fixado, é o solo que produz água potável, porque ele está relacionado com a filtragem e a retenção de água. É no solo que a poluição é dissolvida, é no solo que o clima é regulado, o solo previne enchentes. Um bom solo permite que as plantas captem a energia do sol, que vai ser então distribuída por toda a cadeia alimentar e permitir a vida na terra. Então o solo, a função dele é criar as condições para que a vida se manifeste na superfície do planeta. E não só ele está incumbido dessa função, ele em si é um organismo vivo. O solo, ele é um organismo vivo, assim como eu e você, e dotado de função. Ou seja, o solo não é só um reservatório de nutrientes onde as plantas captam mecanicamente os elementos químicos que elas precisam. O solo é um ser complexo. Quando a gente pega o solo na mão, que a gente acha que é terra, essa terra que a gente está manuseando, ela é composta de matéria orgânica e matéria mineral. O solo, a estrutura física dele, não é nem só orgânico e nem mineral, é uma mistura das duas coisas. E quando a gente pega isso na mão, a gente tem a impressão de que é amorfo, né? De que não tem vida. Mas o que a gente está vendo ali é o corpo físico do solo, é a dimensão visível do solo. O solo tem uma outra dimensão que é invisível ao olho nu, que é a alma do solo, que é a vida que habita essa mistura de matéria orgânica e minerais. Então, habitando essa mistura, tem uma infinidade de pequenos seres, trilhões e trilhões de pequenos seres, que são fungos, protozoários, bactérias, pequenos insetos, que criam ali uma estrutura material hipercomplexa e organizada, uma rede de trabalho que está o tempo todo trabalhando para atingir um único objetivo, que é permitir que a vida se manifeste na superfície do planeta. Como que essa biologia do solo, esses seres que vivem no solo fazem isso? Eles estão o tempo todo degradando as rochas que estão embaixo do planeta, ou seja, transformando esses minerais que não conseguem ser absorvidos pelas plantas em minerais, em substâncias que as plantas conseguem absorver. E ao mesmo tempo essa biologia do solo está decompondo a matéria orgânica que vem de cima. Então os galhos, as folhas das plantas, as plantas quando morrem, os animais quando morrem, as fezes dos animais, elas caem ali no solo e a biologia do solo decompõe essa matéria orgânica, transformando os nutrientes que estão na sua forma biológica novamente na sua forma mineral para que elas possam ser reabsorvidas pela planta. Então o que está acontecendo é que os animais e as plantas eles estão fornecendo sustento para a biologia do solo, para que ela possa viver, e em troca dessa dádiva, a biologia do solo ela fornece novamente o sustento para as plantas e para os animais. Então o que a gente está observando é que a vida ela precisa necessariamente do solo. E no final das contas, a vida sempre vira solo. Eu e você vamos morrer, vamos virar solo. Num processo sagrado e ancestral, porque afinal de contas o solo ele está aqui desde os primórdios do planeta, né? O solo ele surge logo depois que o planeta começa a se resfriar. Vamos imaginar que lá no começo, vamos pensar que lá no começo o planeta era uma bola, uma rocha estéril vagando pelo universo. E só tinha vulcão, magma e meteoro caindo dia sim, dia não. Nessa época era difícil a vida se estabelecer no planeta, porque toda vez que alguma coisa começava a crescer, logo vinha um meteoro e pulverizava a vida. Mas com o tempo o planeta parou de ser atingido por meteoros, começou a se resfriar e a água que no planeta ficava em forma de vapor pôde então se condensar, formando os primeiros mares e lagos. E uma vez formados os primeiros mares e lagos, você começa a ter o processo de intemperismo da rocha que era o planeta. Essa rocha começa a ser desgastada pelas águas, formando as argilas, que eram os solos primitivos, que não eram solos reais porque não tinham matéria orgânica, não tinham vida. Até que então surge a vida, traz um ser esquisitíssimo que é o estromatólito, que a gente pode ver até hoje no planeta, que era um tapete microbiano, era um tapete de micróbio que começou a habitar esse solo primitivo, essas argilas, formando então o primeiro solo real.
O estromatólito ele permitiu a concentração de matéria orgânica do solo. Mas esse solo primitivo, ele não conseguia reter muita água. Então, ele ficava restrito às partes costeiras do planeta, porque a capacidade de reter a água de um solo tem a ver com a quantidade de matéria orgânica. E o estromatólito ele não produzia tanto nesse início matéria orgânica, então a vida ficava ali nas costas do planeta. Até que a evolução traz um presentaço para o planeta, que foram os líquens. E os líquens são seres muito interessantes. Os líquens é aquele negócio que a gente vê nas árvores. E eles são compostos de fungos, algas e às vezes bactérias. Ou seja, num mesmo organismo você tem de 2 a 3 reinos habitando junto. E qual que foi a questão dos líquens? Por que eles ajudaram a criação de solo no planeta? Porque o líquen tem a alga, e a alga, como uma boa alga, consegue fazer a fotossíntese, ou seja, ela pega energia do sol e fornece comida para esse organismo. Enquanto que os fungos, eles são exímios captadores de água. Então os fungos eles eram encarregados de coletar água nesse organismo. Então eles coletavam água e impediam que a alga se desidratasse. Dessa forma, a vida e o solo começou a avançar para dentro dos continentes. E não só isso, os fungos eles têm o famoso micélio. Todo mundo já viu o micélio, que é aquela rede de cabelinhos brancos, aqueles filamentos compridos. E aqueles filamentos eles são capazes de penetrar as rochas, eles entram até mesmo nas pedras e não só vão captar água ali, mas eles vão excretar ácidos orgânicos e esses ácidos orgânicos eles vão provocar o intemperismo das rochas, eles vão degradar as rochas, liberando nutrientes e deixando os solos mais ricos. Então, com o aparecimento dos líquens, aparecem os fungos que conseguem aumentar a fertilidade dos solos. E isso então permite o surgimento da vida do solo mais complexa. Começa a aparecer as primeiras plantas que na época não tinham raízes e fizeram elas mesmas associações com os fungos para ter acesso à água e nutrientes. E a vida só avançou até hoje a gente ter esse fenômeno magnífico que é uma árvore, né? Então, olha que incrível que é a jornada do solo. Ele começa lá atrás com um tapete microbiano vivendo em cima de uma argila, para chegar hoje a manifestar uma floresta como a floresta amazônica, né? Super complexa. Então a jornada do solo ela representa bem o que é um sistema vivo. O fato de um sistema vivo ele está sempre se complexificando, sempre aumentando em energia, sempre ficando cada vez mais rico. Ao contrário dos sistemas não vivos. Então se a gente pegar uma lâmpada e eu conectar uma lâmpada aqui agora, ela vai acender, ela vai ficar acesa por um tempo, ela vai queimar e se eu deixar ela aqui por muito tempo, ela em si, o próprio vidro vai se degradar. Ou seja, os sistemas não vivos, eles vão ficando mais simples, eles vão se desorganizando com o tempo. Os sistemas vivos é como se eles estivessem andando ao contrário no tempo. Eles vão ficando cada vez mais ricos, cada vez mais complexos. Então, se o solo fosse uma lâmpada, ele não só nunca ia queimar, ele ia ficar mudando de forma com o tempo. E isso, na linguagem da física, na termodinâmica, se chama sintropia. Os sistemas vivos são sintrópicos e os sistemas não vivos são entrópicos. E essa complexidade dos sistemas vivos que demoram tanto tempo para ser criados deveria ser uma mensagem para a gente do quão trágico é quando a gente destrói a biodiversidade. Quando a gente acaba com o bioma de forma irreversível, a gente está destruindo interações ecológicas que se sucederam e aconteceram ao longo de bilhões de anos e que é impossível a gente conseguir reconstruir. Você nunca, uma vez que você derruba uma floresta de forma irreversível, você nunca pode falar, ah não, ela vai se recuperar, não. Uma vez que você destrua aquilo, ela nunca vai ser como ela era antes. Porque a biodiversidade ela é fruto de uma inteligência planetária que é muito maior que a nossa. Ela se dá ao longo do tempo, então a gente nunca vai conseguir reconstruir o que a gente destrói. E então, vamos voltar para o solo. A gente já discutiu qual que é a função do solo, como ele nasce no planeta. E para a gente entender como ele pode destruir uma civilização ou garantir a saúde de uma civilização, a gente tem que entender como ele é criado agora e como ele se perde naturalmente. Porque o solo ele sofre erosão natural. Então vem o vento e leva um pouco da camada superficial do solo, a água da chuva leva um pouco da camada superficial do solo. E quando a gente remove ao longo de muito tempo uma quantidade de solo de cima de uma área do planeta, ou seja, a gente remove uma massa de cima da superfície do planeta, acontece um fenômeno muito louco que as rochas que estão embaixo da superfície, elas vêm em direção à superfície, elas emergem em direção à superfície, num fenômeno que se chama isostasia, que é o fenômeno responsável pela criação de solo novo.
Para a gente entender a isostasia de forma mais simples, é só a gente pensar num copo com água. Se a gente pegar um copo com água e colocar nele um cubo de gelo, esse cubo de gelo necessariamente sempre vai ficar na superfície. E mesmo que ele vá derretendo com o tempo, ele sempre se mantém na superfície até que ele fique fino o suficiente e desapareça. Da mesma forma, à medida que a superfície do planeta vai derretendo através da erosão, as rochas que estão embaixo da superfície boiando no núcleo pastoso do planeta, elas emergem em direção à superfície para compensar essa perda de massa. E é esse fenômeno que garante para o planeta rochas fresquinhas para que ele possa fazer um solo fresquinho, num processo que demora eras geológicas, né? Então, a construção do solo ela é muito lenta. E para que o planeta possa se complexificar, precisou ser criado um equilíbrio entre criação de solo e erosão de solo. É por isso que a gente tem as florestas e o solo sempre coberto. Quando você tem o solo sempre coberto com matéria orgânica viva e morta, o intemperismo ele é suave, o vento ele vai conseguir levar menos do solo, a chuva vai conseguir levar menos do solo. Então, nas condições naturais do planeta, a relação entre os processos de formação do solo e de erosão do solo mantém-se sempre constante, em equilíbrio, até que a gente inventa a agricultura. E a agricultura, quando mal feita, ela é uma devoradora de solos e ela rompe com esse equilíbrio, tornando a taxa de erosão do solo muito maior do que a taxa de formação do solo. Então você derruba uma floresta, ara o solo, deixa esse solo exposto, a água da chuva vem e leva essa camada superficial embora. Então 1 centímetro do solo que demorou 1000 anos para ser criado naturalmente, se perde em 10 anos, quando a gente faz uma agricultura mal feita. E nesse momento então, entendendo que a agricultura perturba o equilíbrio entre a taxa dos processos de formação do solo e de erosão do solo, a gente chega ao motivo do porquê a nossa civilização está correndo o risco de deixar de existir por causa do mau uso do solo. A gente, a partir de agora, vai fazer uma viagem pelo argumento e pela teoria do David Montgomery, que é um geólogo americano que escreve esse livro brilhante, que é o Dirt, The Erosion of Civilizations, que em português provavelmente é Solo, a erosão das civilizações. E para o David Montgomery, as civilizações humanas, quase todas as que existiram no planeta, elas erodiram a si mesmas. Ou seja, as civilizações humanas que viveram nesse planeta, elas usaram o solo de forma a alimentar o crescimento delas. E ao fazer isso, elas acabaram consumindo o solo mais rapidamente do que ele se cria. Ou seja, perturbando esse equilíbrio entre formação e erosão do solo, criando uma taxa de erosão muito mais elevada do que a taxa de formação. E ao consumir o solo mais rapidamente do que ele se cria, essas civilizações limitaram a sua longevidade, porque afinal de contas o que aconteceu foi o esgotamento de um recurso importante e insubstituível. Então, para o David Montgomery, existe um script fatal e que sempre se repete em toda a civilização, quase toda, que é a civilização ela começa pequena no agrupamento humano e seres humanos precisam comer. Então eles vão lá, derruba a floresta, bota fogo e usa a fertilidade daquele solo que era florestal para plantar sua comida. Você consegue plantar aquela comida por algum tempo até o solo decair. Depois que o solo decai, esse povo precisa mudar para uma nova área para repetir o processo, derrubar a floresta, plantar sua comida. Enquanto a população é pequena, esse processo ele é sustentável, porque a área que eles tinham derrubado anteriormente, ela vai ficar ali 30 anos parada, eles vão demorar para voltar lá. E nesse período a floresta já se regenerou e já recarregou a fertilidade do solo. E na verdade esse é um modo de agricultura ancestral, quase que uma agrofloresta ancestral, que aconteceu em quase tudo quanto é lugar do mundo, que é a agricultura do corte-queima. Só que à medida que a civilização vai crescendo, a pressão por comida vai aumentando e esse rodízio ele passa a ficar inviável e os métodos agriculturais mais tradicionais que conservam o solo, eles começam a ir em direção a métodos que são mais intensivos e que degradam o solo. Então, os agricultores começam a usar as mesmas áreas, começam a degradar o solo, a civilização começa a esgotar as suas terras mais férteis,
ao longo de gerações, esgotando as terras férteis. Quando elas não dão mais frutos, eles se movem então para as terras marginais, que são terras mais difíceis, não inicialmente destinadas à agricultura, como por exemplo em costa de morro. Ninguém quer plantar em costa de morro, né? Que tem o solo mais fino e frágil e mais propenso à erosão. E uma vez que você começa a plantar nessas áreas marginais mais propensas à erosão, o solo se degrada radicalmente. E uma vez que você degrade as áreas marginais, você já degradou as áreas principais da agricultura, a sua agricultura entra em colapso, você perde a capacidade produtiva dos seus solos, e a agricultura entrando em colapso, a civilização entra em colapso, porque ela fica vulnerável a qualquer ameaça externa, seja um vizinho hostil, seja uma mudança climática, seja uma instabilidade política interna. Então, para o David Montgomery, você nunca vai ouvir um historiador falando que a civilização romana acabou por causa da degradação do solo ou a civilização maia entrou em declínio por causa do mau uso do solo. Não, mas o fato é que, olhando os registros geológicos, a gente pode perceber que sempre no declínio das civilizações, a degradação do solo estava ali nos bastidores, criando as condições para que essas civilizações se fragilizassem e ficassem vulneráveis a qualquer coisa que fosse dar o golpe fatal nelas. Seja um vizinho hostil, os bárbaros entrando em Roma, seja um evento climático, uma seca terrível, por exemplo, ou seja uma instabilidade política interna que crie uma guerra civil. A degradação do solo está sempre presente ali nos bastidores. E como que se chega a essa conclusão? Através dos registros geológicos. Estudando a deposição dos sedimentos, eu consigo ver quando, no período histórico, eu tive uma degradação do solo, mesmo numa civilização que viveu há 5.000 anos atrás. Então imagina que agora eu estou na Itália, num vale, e ao meu redor tem montanhas. Aí eu faço ali uma escavação e eu vejo os sedimentos, eu vejo que a deposição dos sedimentos ao longo dos milhões de anos se manteve praticamente constante. Nesses registros geológicos eu consigo ver o pólen das plantas que habitaram o planeta naquele período, a fauna. E aí, quando eu chego a 2.000 anos atrás, no período em que aqui na Itália, onde eu estou agora, tinha o Império Romano, eu consigo ver que a deposição dos sedimentos aumenta radicalmente numa característica que indica que ao meu redor, nas montanhas ao redor, tinham agricultores derrubando florestas, arando o solo e permitindo que a chuva trouxesse muito mais sedimentos e depositando esses sedimentos numa intensidade muito maior do que acontece numa erosão natural. E eu consigo cruzar esses dados e ver que, por exemplo, existe um padrão nas civilizações de que a civilização vai aumentando, complexificando, aumentando na sua população e de repente tem um declínio abrupto. Ou seja, as pessoas morreram, a civilização está entrando em declínio, em ruínas. E bem nesse momento eu consigo ver que os registros do solo indicam a intensificação da degradação do solo. Ou seja, geralmente quando eu tenho um declínio abrupto de população, eu também tenho concomitantemente uma maior degradação do solo na civilização. E a gente pode entender essa relação entre longevidade de uma civilização e degradação do solo sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva da longevidade propriamente dita. Ou seja, quanto tempo dura uma civilização? Existe um padrão para o tempo de vida de uma civilização, quase que uma maldição na real. Porque nenhuma civilização humana, ou quase nenhuma civilização humana, passou da marca dos 2.000 anos. Quase nenhuma civilização humana durou mais do que 70 gerações de pessoas. E por que isso acontece? Por que existe essa maldição das civilizações? Por que elas não conseguem passar de 2.000 anos? Bom, a gente pode tentar entender isso estudando as exceções a essa regra. E existiram 3 exceções a essa regra. 3 civilizações duraram mais do que 2.000 anos. A civilização do Antigo Egito, que durou mais do que 3.000 anos. A Mesopotâmia durou mais do que 3.500 anos. E a civilização do Vale do Rio Indo durou mais do que 2.000 anos. E todas essas 3 civilizações compartilhavam de uma característica fundamental, que é o fato de terem se desenvolvido nas margens de rios que contavam com regimes de cheia, que alagavam as várzeas do rio e depositavam ali nutrientes, tornando essas várzeas desses rios extremamente férteis e adequadas para a agricultura. E a gente pode entender melhor esse fenômeno lembrando do Egito, que conta com o famoso Rio Nilo. E o Rio Nilo está há 30 milhões de anos fazendo o mesmo percurso e o mesmo trabalho. Então ele sai lá da Etiópia, quando ele ainda é o Nilo Azul, e ele vai tirando das margens etíopes nutrientes, matéria orgânica, que ele leva até o Egito. Quando ele chega no Egito, ele tem o seu regime de cheias anuais e ele
alaga, ele inunda as margens e deposita ali a fertilidade que ele trouxe lá da Etiópia. Então, morar no Antigo Egito era como morar numa casa que tem uma horta que se aduba sozinha, né? Tudo que os agricultores egípcios precisavam fazer era, depois da cheia do Nilo, plantar as sementes deles e colher ali a sua comida da dádiva que o Nilo provia para eles. Ou seja, a civilização egípcia ela contava com um fenômeno anual de reposição de fertilidade do solo. E essas três civilizações que são exceção à regra contavam com esse mesmo fenômeno anual de fertilidade do solo. Ou seja, as três civilizações que duraram mais tempo, que foram mais longevas da história da humanidade, todas elas contavam com a natureza repondo automaticamente a fertilidade do solo. E todas as outras civilizações que a gente tinha que fazer isso manualmente duraram menos tempo. Ou seja, a longevidade de uma civilização está diretamente ligada com a fertilidade do solo. Então, a partir de agora, eu quero levar vocês por uma jornada pela história, visitar esses povos que já desapareceram há tanto tempo, essas civilizações humanas que povoaram esse planeta antes de nós e entender como eles fizeram esse mau uso do solo e como isso provocou a ruína das civilizações deles. E ao entender isso, também entender como a gente está repetindo essa história e como a gente pode talvez criar novos modos de vida para que a nossa civilização rompa com essa maldição das civilizações e a gente possa talvez ter uma civilização permanente aqui no planeta, vivendo em harmonia e cuidando do solo. E então no próximo vídeo a gente vai se ver na civilização dos generais megalomaníacos, né? A gente vai se ver em Roma. E se você gostou desse primeiro vídeo, quiser contribuir com a continuidade desse trabalho, que é bastante trabalhoso de fazer, na descrição do vídeo tem as formas de você me ajudar com esse trabalho. Então tá bom, a gente se vê em Roma.